Oi, pessoal! Nesta aula, vamos falar sobre um conceito muito importante em sistemas operacionais, que é o conceito de escalonamento. Bom, então a gente viu em aulas passadas que a implementação da virtualização na CPU é feita separando os mecanismos das políticas. Os mecanismos são aqueles que a gente já viu para fazer a troca de contexto e o escalonamento ele está relacionado às políticas. Então, os mecanismos estão interessados em como fazer a troca de tarefas na CPU. As políticas estão interessadas em qual é a próxima tarefa a executar. Então, a gente vai estudar vários exemplos de política de escalonamento. O que é a política de escalonamento? É a escolha de qual tarefa irá executar na CPU. A gente aqui nesta aula, a gente não vai chamar de processo, a gente vai chamar de tarefa, já que um processo pode ter múltiplas tarefas. Isso vai ficar mais claro quando a gente for falar sobre thread, mas a ideia é, pode ser que um processo tenha várias tarefas. Então, a granularidade do escalonamento talvez seja menor do que o processo. Então, vamos falar sobre as tarefas. A gente tem tarefas que têm que ser executadas. Então, dado uma lista de tarefas prontas para execução na CPU, qual vai ser a próxima a executar? O conceito de escalonamento tem muitas analogias com o mundo real. Por exemplo, como foi a sua última experiência na fila do bandejão? Você acha que tinha que ter alguma prioridade? Por exemplo, você está no último período, está fazendo estágio, está fazendo várias disciplinas, projeto final. Será que você tinha que ter alguma prioridade na fila? Será que o primeiro a chegar deve ser sempre o primeiro a ser atendido? Então, vamos supor que tem um esquema lá no bandejão que quem tem a aula mais próxima, né, por exemplo, tem uma pessoa que tem aula às 13 horas, a outra pessoa tem aula às 15 horas. A pessoa que tem aula às 13, ela precisa ser atendida mais rápido, para não chegar atrasada na aula. Então, será que essa pessoa das 13 horas não pode ter uma prioridade na fila? Então, tudo isso a gente pode pensar quando vai gerenciar um sistema como o bandejão. E esse pensamento é a política de escalonamento. Então, a gente pode estar na fila lá, tentando ver formas melhores de gerenciar essa fila. A gente sempre fica lá, sempre quando a gente está esperando uma fila, a gente fica se perguntando quais seriam as melhores formas de gerenciar essa fila. Ou não, né? Pode estar fazendo uma outra coisa. Mas uma das coisas que a gente faz na fila é tentar pensar um melhor gerenciamento dessa fila. Quando a gente pensa esse melhor gerenciamento, a gente está pensando numa política de escalonamento. Vamos, antes de falar das políticas, vamos fazer algumas definições. A primeira é a carga de trabalho. O que é a carga de trabalho? É o conjunto de tarefas que um sistema deve executar. Então, por exemplo, no sistema operacional, você tem várias tarefas, pode ser uma tarefa por processo, então você tem vários processos e você tem que executar esses processos. A carga de trabalho é a principal entrada dos algoritmos de escalonamento. O que são os algoritmos de escalonamento? São os algoritmos que implementam as políticas de escalonamento. A gente nem sempre tem como conhecer essa carga de trabalho, mas tentar conhecer o máximo dela é importante para uma política de escalonamento eficiente. A gente vai mostrar aqui na nossa aula, essa aula específica, ela vai assumir que a carga de trabalho já é conhecida, mas isso pode não ser verdade para vários casos reais. Então, a gente vai tentar prever
a carga de trabalho do nosso sistema. Uma outra definição importante para a nossa discussão é o tempo de retorno. O tempo de retorno é uma métrica de escalonamento. As políticas de escalonamento, elas sempre vão tentar melhorar uma ou mais métricas. A primeira que a gente vai ver é essa tempo de retorno. Qual é a definição de tempo de retorno? É o tempo de finalização da tarefa menos o tempo de chegada dessa tarefa. Esse que é o tempo de retorno. Em outras palavras, é o tempo que o sistema levou para executar aquela tarefa desde o momento da sua solicitação. Então, por exemplo, fazendo uma analogia com o bandejão, qual é a sua tarefa no bandejão? É almoçar. Então, qual é o tempo de retorno? É o tempo desde o momento que você entrou na fila até o momento que você finalizou o seu almoço. Essa que é a ideia de tempo de retorno. É considerar a conclusão da tarefa de fato. A gente pode pensar em várias outras métricas para escalonamento, como por exemplo o tempo de resposta, a gente vai falar mais sobre ele, a vazão, que é a taxa na qual tarefas são finalizadas, ou seja, é quantas tarefas por segundo, por exemplo, o meu sistema ele consegue executar. A gente pode analisar a sobrecarga de escalonamento, porque a política de escalonamento ela pode ter uma sobrecarga, ou seja, ao invés dela executar a tarefa, ela pode perder tempo executando a política. A gente quer que essa sobrecarga seja a menor possível. Justiça. Será que o escalonamento está sendo justo? Né? Será que lá no bandejão, se o bandejão ele der uma maior prioridade para quem tem aula mais cedo, será que é justo isso? Aí tem várias definições sobre justiça. A previsibilidade, né? Quando eu submeto uma tarefa, eu tenho uma previsão aproximada de quando ela vai finalizar? É uma analogia com isso, é quando a gente vai usar algum transporte público. Se a gente vai de ônibus, a gente tem o trânsito, que pode ser um fator que pode alterar bastante o nosso tempo de chegada. Mas se a gente usa o metrô, a gente geralmente tem uma previsibilidade melhor, porque o metrô não é afetado pelo fator trânsito, por exemplo. E aí, a gente pode ter outras métricas que são relacionadas à energia, por exemplo. Pode ter várias outras métricas de escalonamento. Mas aqui, a gente por enquanto vai falar sobre aquele tempo de retorno que a gente definiu anteriormente. Mas antes, vamos fazer algumas suposições sobre o nosso sistema e depois a gente vai tentar relaxar essas suposições. Bom, a primeira suposição é que toda tarefa possui a mesma duração. Eu não tenho uma tarefa maior que a outra, por exemplo. A outra suposição é que as tarefas chegam ao mesmo tempo no sistema. Então, o sistema pode julgar qual ele vai executar primeiro, porque ele já tem o conhecimento de todas as tarefas que ele vai precisar executar. Então, todas chegam ao mesmo tempo. Como todas chegam ao mesmo tempo, a gente não se preocupa com o tempo de chegada delas. A gente pode considerar esse tempo de chegada como zero. Então, quando a gente for calcular aquele tempo de retorno, a gente só considera o tempo de finalização. Porque elas chegam ao mesmo tempo, todas chegam no momento zero, por exemplo. Algo também que a gente vai considerar agora é que uma vez iniciada, a tarefa vai executar até o fim. Isso a gente chama de escalonamento não preemptivo, ou seja, a tarefa não é interrompida. Isso aqui é só uma suposição para facilitar a nossa discussão inicial, mas os sistemas de uso geral, como o Linux, por exemplo, eles executam o escalonamento que é preemptivo, ou seja, a gente pode interromper a tarefa. Ela não executa até o fim, necessariamente. A gente pode interromper para poder
é revezar a CPU. Aqui nesse caso, da nossa suposição, é o escalonamento não preemptivo, porque assim que a tarefa ela começa a executar, ela tem o controle da CPU e aí ela vai executar até a sua finalização. Quando ela finalizar, aí outra tarefa pode executar. Mas enquanto ela não finalizar, nenhuma outra tarefa pode executar. A outra suposição para facilitar a discussão inicial é que as tarefas usam apenas CPU. Não há nenhuma tarefa de entrada e saída. Por fim, a última suposição é que a duração de cada tarefa é conhecida. Então, quando a tarefa ela chega no sistema, a gente já sabe quanto tempo que ela vai durar. Isso também é uma simplificação. Nos sistemas reais, geralmente, a gente não tem esse conhecimento. Vamos então à nossa primeira política, que é a política FIFO. Nessa política, a tarefa que chegar primeiro é a tarefa que vai ser executada primeiro. Bem simples, bem parecido com o que a gente tem nas filas de supermercado, fila de bandejão, por exemplo. As pessoas são atendidas na ordem. Então, a ideia da FIFO é tratar cada tarefa na ordem em que ela chegou. Vamos pegar um exemplo com 3 tarefas que têm a mesma duração. Elas têm duração de 10 unidades de tempo. Eu não especifiquei a unidade de tempo, porque essa política pode ser aplicada em vários sistemas. Alguns que a tarefa leva segundos, outros que a tarefa leva minutos, milissegundos, etc. Então, para ficar um caso mais geral. Então, a gente tem essas 3 tarefas, como eu já disse, cada uma com a duração de 10 unidades. E apesar da nossa suposição que elas chegaram ao mesmo tempo, vamos supor que A chegou um pouquinho antes de B e B chegou um pouquinho antes de C. Então, elas vão ser executadas nessa ordem aí. A vai executar no momento 0, vai finalizar no momento 10. B vai executar no momento 10, finalizar no 20. E C vai finalizar no momento 30. Então, o FIFO, ele atende na ordem que elas vão chegando no sistema. Se a gente for calcular o tempo de retorno médio, a gente considera o tempo que levou desde a chegada da tarefa. Então, A vai levar 10 unidades de tempo para finalizar. B vai levar 20, porque ela chegou no tempo 0, mas finalizou no tempo 20. C, por sua vez, vai levar 30, porque chegou no tempo 0, finalizou no tempo 30. E aí, se a gente for calcular o tempo de retorno médio, dá 20 unidades de tempo. Bom, alguns comentários sobre a FIFO. É uma política muito simples de implementar. Então, ela tem baixa sobrecarga de escalonamento. Por que é muito simples? Porque você não precisa fazer nenhuma ordenação, não precisa fazer nenhum cálculo, não precisa chavear entre as tarefas, nada. Chega uma tarefa, você coloca numa fila. E aí, quando a CPU ela estiver disponível, você pega essa tarefa lá da fila e coloca para executar na CPU, por exemplo. Então, é uma tarefa muito, muito simples de implementar. Como ela é muito simples, ela tem a melhor vazão possível. Ou seja, eu consigo executar o maior número de tarefas por segundo. Por quê? Porque eu não perco tempo fazendo o escalonamento. Eu não perco tempo tentando fazer a decisão de qual tarefa executar. Então, é o melhor caso possível porque ela tem a melhor sobrecarga de escalonamento. Lógico, é o melhor caso em termos de vazão. E vai ver que tem outros problemas dessa política. Vamos voltar às nossas suposições e vamos excluir essa primeira suposição aqui. Toda tarefa possui a mesma duração.
vamos excluir isso, vamos considerar que a gente pode ter no sistema tarefas com durações diferentes. E aí vem a pergunta: se eu utilizar essa política FIFO e uma tarefa muito grande chegar primeiro, então na fila do supermercado, que é atendida por ordem, vamos supor que tem alguém que tenha 10 carrinhos, que fez a compra com 10 carrinhos, entrou no caixa. Ele vai ser atendido. E aí o que vai acontecer é que quem está atrás, quem for chegando atrás da fila, vai esperar muito tempo para ser atendido. Então, essa ideia pode ser vista aqui. Tá? Então, vamos supor lá naquela política FIFO, que A chegou primeiro e A é uma tarefa muito grande. B e C são tarefas pequenas, mas vão esperar muito tempo, porque vão ter que esperar o A finalizar. E o que isso representa em termos de tempo de retorno? Se a gente for calcular o tempo de retorno médio, o A finalizou em 50 unidades de tempo. O B finalizou em 60, porque esperou os 50 do A e mais os 10 da própria tarefa. E o C esperou 70, porque esperou 50 do A, mais 10 do B e mais os seus próprios 10. E aí, o tempo de retorno médio, nesse caso, é 60. Esse tipo de problema a gente chama, na área de sistemas operacionais, de efeito comboio. O que é esse efeito? É quando o sistema operacional inteiro fica lento por causa de uma só tarefa. O nome de efeito comboio é uma analogia com o comboio de veículos, que ele fica lento porque o primeiro veículo do comboio é um veículo muito lento. Então, essa que é a ideia. Você faz o sistema inteiro ficar lento porque uma tarefa é muito lenta. Isso acontece porque a gente está pensando apenas na ordem que elas chegam. A gente não está pensando na duração da tarefa. Já que não está pensando na duração da tarefa, a política FIFO ela é adequada quando as tarefas são de mesmo tamanho. Isso é usado, de fato, em vários lugares de sistemas operacionais, como, por exemplo, no tratamento de requisições web. Dependendo do tipo de aplicação, do tipo de servidor web, as requisições elas têm tamanhos similares. Então, não faz sentido ter uma política de escalonamento muito complexa para tratar essas requisições. Faz mais sentido você botar todas numa fila FIFO, por exemplo. Tá? Mas tem outros sistemas que a FIFO não vai ser adequada pelo motivo que a gente viu. Vamos pensar numa melhor estratégia para aquele problema anterior. Uma melhor estratégia era simplesmente botar a tarefa A, que era a tarefa grande, para executar por último. Primeiro executa B, depois a C, e a A, que é a tarefa grande, vai executar por último. E isso melhora o tempo de retorno. Se a gente for fazer as contas, a gente pode calcular o tempo de retorno da seguinte forma. B levou 10 unidades de tempo para finalizar, C levou 20 e A levou 70, porque esperou B e C finalizarem e depois executou todas as suas operações. Com isso, dá um tempo de retorno médio de 33,33, que é menor do que aquele tempo de 60 que a gente calculou anteriormente. Então, a gente adiar as tarefas mais longas melhora significativamente o nosso tempo de retorno médio. E aí é exatamente o que a política SJF vai fazer. Ela vai executar a tarefa mais curta primeiro. Então, ela conhece a duração de todas as tarefas e vai executar a mais curta primeiro. A gente não vai mostrar aqui, mas essa estratégia, considerando as nossas suposições, ela possui um tempo médio de retorno ótimo. É o melhor que a gente pode fazer para executar aquelas tarefas no menor tempo médio de retorno.
Agora, voltando às nossas suposições, vamos eliminar mais uma. Vamos eliminar a suposição que as tarefas chegam ao mesmo tempo. Vamos permitir que a gente tenha tarefas que vão chegando ao longo do tempo. Então, a gente vai eliminar essa segunda suposição. Então, nas políticas que a gente viu anteriormente, se tiver uma tarefa A que está executando e lá, por exemplo, em 10 unidades de tempo, sei lá, 10 segundos após a tarefa A iniciar a sua execução, vamos supor que chegaram duas tarefas, B e C. O que vai acontecer nas políticas anteriores é que B e C vão ter que esperar a finalizar para então poderem executar. Por exemplo, no caso da FIFO. Elas não vão interromper a A. E por que não vão interromper? Porque a gente fez a suposição que era o escalonamento não preemptivo. O escalonador não pode interromper uma tarefa que está em execução. E aí, vamos ver como fica o tempo de retorno nesse caso. Lembrando que a definição de tempo de retorno é o tempo de finalização menos o tempo de chegada. Então, como que a gente calcularia o tempo de retorno médio? A tarefa A, ela chegou no tempo 0 e finalizou no tempo 50. Então, o tempo de retorno dela é 50. A tarefa B chegou no tempo 10 e finalizou no tempo 60. Então, o tempo de retorno dela é 60 menos 10. A tarefa C terminou no tempo 70 e iniciou no tempo 10. Então, o tempo de retorno dela é 70 menos 10. Se a gente for fazer a conta de tempo de retorno médio, dá 53,33. Então, esse que é o tempo de retorno, mesmo com as tarefas não iniciando todas juntas, assim que a A finalizou, B e C entraram para executar. Só que essa estratégia não dá o melhor tempo de retorno, como a gente vai ver. A ideia para dar o melhor tempo de retorno é interromper a tarefa A. Então, assim que chegar B e C, a tarefa A vai ser interrompida para B e C poderem executar. E aí, só depois de C finalizar, é que A vai voltar à sua execução. Essa é uma ideia, mas ela só é possível com escalonamento preemptivo. E a gente vai mostrar que essa ideia dá um tempo de retorno médio menor. Então a ideia é, assim que B e C chegarem, eu suspendo A e executo B e C, porque são tarefas menores. Vamos calcular o tempo de retorno médio, então. A vai ter um tempo de retorno de 70, porque ele iniciou no tempo 0 e finalizou no tempo 70. B vai ter um tempo de retorno 20 menos 10, porque finalizou em 20 e iniciou em 10. E C, 30 menos 10. Se a gente for fazer essa conta, vai dar um tempo de retorno médio de 33,33, que é menor do que aquele 53,33 do caso anterior. Então, a gente interromper A reduziu o tempo de retorno médio, porque a gente já concluiu as tarefas pequenas para depois se preocupar em concluir a tarefa maior. Mas lembrando que para isso funcionar, o escalonamento tem que ser preemptivo. Então, vamos lá às nossas suposições, vamos remover mais uma. Vamos remover a suposição que uma vez iniciada, a tarefa executa até o fim. Vamos permitir agora que uma tarefa possa ser interrompida. Então, a gente tira essa suposição e vai para a nossa próxima política, que é similar ao SJF, só que agora é considerando que as tarefas possam ser interrompidas. Então, a ideia
dessa política, essa é uma política preemptiva. Ela, na verdade, ela é a versão preemptiva do SJF. Vai ficar mais claro agora na definição. Então a ideia é escolher a tarefa com menor tempo para sua finalização. Ou seja, cada vez que uma nova tarefa chega, o sistema ele verifica quanto tempo falta para concluir cada tarefa. E aí ele escolhe aquela tarefa que falta menos tempo para a conclusão. Então, é uma política que ela executa a cada vez que chega uma nova tarefa. Chega uma nova tarefa, ele pega todas as tarefas que existem no sistema, calcula quanto tempo falta para cada uma e bota para executar aquela que falta menos tempo. Vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro. A tarefa A, ela está executando, e aí, lá no tempo 10, a tarefa B chegou. O que o sistema faz? Ele vai olhar, poxa, quanto tempo falta para A terminar? Faltam 40 unidades. Quanto tempo falta para B terminar? Nesse caso aí, que não está mostrado, mas falta 30 unidades. Então B falta 30 unidades, é menos do que o que falta para A. Então, vamos escalonar a B. Então, nesse caso, se fossem só essas duas tarefas, A e B, A ia executar, assim que B chegasse, aí depois a gente ia executar B por completo, e depois ia terminar a execução de A. Essa é aquela ideia que a gente deu anteriormente, de assim que chegar uma tarefa, eu verifico se essa tarefa falta menos tempo para executar do que a tarefa que já estava em execução. Vamos ver um outro exemplo? Para esse mesmo cenário, a tarefa C chega no tempo 20. Bom, para a tarefa B, faltam 20 unidades de tempo para finalizar. Para a tarefa A, faltam 40 unidades de tempo para finalizar. Então, quem tem que executar é a C de fato. E aí, ele executa a C até o fim, depois executa a B, porque ela falta menos tempo para executar do que A, e depois executa A. Essa que é a ideia do STCF, que é a versão preemptiva do SJF. Dá para mostrar que o STCF possui tempo de retorno médio ótimo. Então, se a gente lembrar, o SJF, que era a versão não preemptiva, ele possuía tempo de retorno médio ótimo se as tarefas chegassem ao mesmo tempo. E o STCF, ele estende isso para o caso que as tarefas podem chegar em tempos distintos. Então, o STCF possui tempo de retorno médio ótimo. Essa estratégia, ela tem um problema, que é o problema da inanição, ou starvation, em inglês. É o seguinte, um processo grande, ele pode demorar muito tempo a executar, caso processos menores cheguem continuamente. Então pensa que tem um processo grande e tem vários processos pequenininhos que vão chegando toda hora. Aquele processo vai ser sempre interrompido. E aí ele pode demorar muito tempo para executar. É isso que a gente chama de inanição. Então, essa estratégia, ela pode ser boa em termos de tempo de retorno, mas pode dar problemas de inanição. Agora vamos pensar numa outra métrica, a métrica de tempo de resposta. Por que essa métrica é importante? A métrica de tempo de retorno é uma métrica que eu estou interessado no resultado final. Eu tenho uma tarefa e eu quero saber o resultado final daquela tarefa. Então faz sentido eu me preocupar com o tempo que ela finalizou. Então, as políticas que a gente viu anteriormente fazem sentido para esse tipo de tarefa, porque eu só me preocupo com o tempo de finalização. Isso faz muito sentido para sistemas em lotes, aqueles sistemas que eu tenho uma tarefa e ela vai ser executada até o final para ter um resultado. Só que em muitos sistemas reais, a gente pensa também na questão da interatividade. E aí, quando a gente entra na questão da interatividade, a gente pensa no tempo de resposta.
Como a gente pode pensar o tempo de resposta? É quanto tempo a sua tarefa leva para apresentar os primeiros resultados. Então, se a gente for fazer uma analogia com o bandejão, a gente pode pensar o seguinte: bom, não vamos nos preocupar com o tempo de retorno, que é o tempo que a pessoa leva para chegar na fila e almoçar de fato. Vamos nos preocupar com o tempo que a pessoa leva para ser atendida pela primeira pessoa que vai servir a comida para ela. Então, a gente pode pensar que o nosso usuário do bandejão, se ele levar um tempo pequeno para ser atendido pela primeira pessoa que vai servir o arroz, por exemplo, ele já está satisfeito. Então, o tempo de resposta ele faz essa indicação, ele dá uma noção de interatividade. Ele vai perder mais tempo almoçando, mas a ideia é a gente se preocupar com a primeira interação com o usuário. E ele pode ter várias interações com o sistema. Tá? E aí, nessas interações, faz sentido falar de tempo de resposta. Não necessariamente ter que esperar até a conclusão da tarefa. Então, aqui nesse caso, a gente pode definir várias formas o tempo de resposta. Aqui nesse caso, a gente faz uma definição bem simples. O tempo de resposta vai ser o tempo da primeira execução daquela tarefa, ou seja, na primeira vez que ela é executada, e o tempo de chegada. É a diferença entre esses dois valores. A tarefa vai chegar, por exemplo, no tempo 0 e ela vai começar a executar no tempo 5. Então, esse seria o tempo de resposta. Não importa quanto tempo ela vai demorar para finalizar a tarefa por completo, mas eu quero saber qual é a primeira interação que a minha tarefa vai ter lá no sistema. É lógico, num sistema real, a gente tem que se preocupar com várias métricas, com o tempo de resposta, com o tempo de retorno também, que a gente quer finalizar alguma tarefa, mas muitas tarefas hoje em dia em sistemas operacionais são relacionadas à interatividade. Por exemplo, você clica numa página web, você clica num link de uma página web. O tempo de retorno seria aquele tempo para você carregar a página inteira. Mas o tempo de resposta pode ser definido como aquele tempo para você ver as primeiras imagens lá daquela página. De repente, se você já começa a ver as primeiras imagens de uma página, você já olha para as imagens e você já tem a sensação de resposta. E aí, as outras imagens que estão na página podem ser carregadas ao longo da sua visualização. Então, essa que é a ideia de tempo de resposta. Eu quero ter uma noção da primeira interação com o usuário. A noção de tempo de resposta que a gente vai usar aqui nesta aula é muito simples, mas é mais para dar uma ideia de interatividade. E aí, as políticas que a gente viu anteriormente, elas são ruins para tempo de resposta. Por exemplo, aquele caso que a gente tem 3 tarefas que chegam quase ao mesmo tempo e elas são enfileiradas por uma FIFO, por exemplo. A tarefa C, ela vai ter muito tempo antes da sua primeira interação. Ela só vai começar a interagir, ela só vai começar a ter as suas primeiras respostas após o tempo 20. Isso pode ser ruim para a interatividade. Entretanto, como a gente já vem falando desde o início do nosso curso, a CPU pode ser revezada. Eu posso executar um pouquinho de cada tarefa. E aí, com isso, a primeira interação de cada processo ela vai ser rápida, porque ele não tem que esperar a finalização dos outros processos para iniciar. Essa que é a ideia de você pensar no tempo de resposta. Uma política que é melhor para tempo de resposta é o round robin. Qual a ideia dela? É simplesmente você revezar a CPU. A CPU ela vai executar uma tarefa para uma fatia de tempo limitada, a gente pode chamar de time slice ou de quantum. E ela vai executar essa tarefa por essa fatia e depois vai executar a próxima tarefa. Então aqui um exemplo. Ele executa essa tarefa azul por um quanto, aí depois vai para verde, depois vai para rosa e depois volta para a primeira da fila, que é azul. Então é uma forma de você revezar. Então a ideia dessa política
é você poder ter um tempo de resposta melhor. Só que a gente tem que se preocupar com esse quantum aí. O que é esse quantum? Em sistemas operacionais, esse quantum ele é múltiplo daquele período de interrupção. Então, aquele período de interrupção que a gente falou na aula anterior, sei lá, ele é de 1 milissegundo, o quantum vai ser de 1, 10, 100 milissegundos, por exemplo. Ele sempre é múltiplo desse tempo de interrupção. E esse quantum, ele tem que ser escolhido de forma muito cuidadosa. Por quê? Porque a gente tem que fazer o sistema ser eficiente. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha várias tarefas, e aí, para você revezar a CPU, você tem que fazer aquela troca de contexto. Só que a gente tem que se preocupar em quanto tempo leva essa troca de contexto. Por exemplo, se a troca for de 1 milissegundo, a troca de contexto leva 1 milissegundo, só que o quantum é de 10 milissegundos. Então, aproximadamente, eu vou ficar 10% do meu tempo fazendo troca. Então, eu tenho uma tarefa, boto para executar por 10 milissegundos, aí depois faço uma troca, que leva 1 milissegundo, por questões de hardware, por exemplo, e depois eu boto a outra tarefa. A outra tarefa vai executar 10 milissegundos, e depois eu faço novamente uma troca, que eu gasto 1 milissegundo. Aproximadamente, 10% do meu tempo vai ser desperdiçado. Se eu escolher um quantum maior, eu vou amortizar isso. Então, por exemplo, se a troca é de 1 milissegundo, e o quantum for de 100 milissegundos, eu estou gastando aproximadamente 1% do tempo nessa troca. Então, eu tenho que escolher bem esse quantum para não ficar perdendo tanto tempo na troca. Eu tenho que escolher o quantum que seja grande o suficiente para amortizar esse tempo aí da troca. E claro, eu não posso ter quantum muito grande, porque senão eu estou prejudicando o tempo de resposta. Então, é um compromisso essa escolha do quantum. Mas a ideia é que ela deve ser bem maior que o tempo de troca de contexto. Só como exemplo, nos sistemas atuais, nas CPUs atuais, essa troca de contexto geralmente dura menos do que 1 microsegundo. E o quantum nesses sistemas operacionais são de 10 milissegundos a 100 milissegundos. Então, é feito de forma bem eficiente. Só, mesmo sendo feito de forma eficiente, um quantum baixo pode levar a outros problemas. Por exemplo, eles não falaram sobre cache ainda, mas se eu fico fazendo muita troca de tarefa, eu posso não aproveitar bem meu cache. Isso a gente vai falar mais ao longo do nosso curso. Mas eu também, por outros motivos, não quero que meu quantum seja muito baixo. Mas também não quero que seja muito alto, porque senão eu vou ter problemas de interatividade. Alguns comentários sobre a política de Round Robin. Ele, se a gente for comparar com as políticas anteriores, ele aumenta a justiça, né? Porque agora elas têm uma fraçãozinha lá que cada uma vai executar. Mas justiça é algo que tem uma definição bem ampla. Justiça pode depender de vários fatores. A gente está falando de uma forma de dividir igualmente entre os processos. Mas a gente pode pensar em outras formas de definir justiça, que aí a gente teria que pensar com mais detalhes. Mas a ideia é, o Round Robin ele tenta dividir igualmente a CPU entre os processos. A desvantagem do Round Robin é que ele possui um alto tempo de retorno, né? Como ele faz esse revezamento, ele fica muito tempo sem completar tarefa alguma. E isso traz o tempo de retorno maior. Ele tem um tempo médio de resposta menor, mas o tempo médio de retorno é bem maior do que as políticas anteriores que a gente viu. E agora, indo de novo às nossas suposições, vamos eliminar mais uma. Vamos considerar que as tarefas também podem fazer entrada e saída. Então, a gente elimina essa, que as tarefas usam apenas CPU.
Vamos pegar aquela política que a gente viu anteriormente, do STCF, que era você, sempre quando chega uma tarefa nova, você olhar quanto tempo falta para ela executar, para saber qual tarefa que eu vou botar primeiro na fila. Vamos olhar para essa política e vamos considerar o seguinte: eu tenho duas tarefas, A e B, e A leva 30 milissegundos para executar. B leva 40 milissegundos para executar. Só que eu tenho uma particularidade aqui. O A, ele vai fazer entrada e saída a cada 10 milissegundos da sua execução. Bom, então vamos ver um cenário de execução. Aí em cima tem o uso da CPU, que é como a gente viu anteriormente, só que a gente adiciona aqui embaixo, como tem entrada e saída, vamos supor que a entrada e saída seja disco, vamos adicionar também o uso do disco ao longo do tempo. Lembrando que a política considera apenas CPU, é escalonamento de CPU, não é escalonamento de disco. Então A foi selecionado para executar, porque era a tarefa menor, e executou de 0 a 10 milissegundos. Só que, como já foi dito, a cada 10 milissegundos ele faz uma entrada e saída. Então, de 10 a 20, ele vai parar de usar a CPU para fazer entrada e saída. E aí o que vai acontecer? A gente vai alternar em uso do disco e o uso da CPU. Mas o A foi a primeira tarefa que foi colocada para executar, e ela vai executando e vai fazendo as operações de entrada e saída. E aí, por fim, B vai executar quando A finalizar e todas as tarefas foram concluídas. O problema aqui é que eu desperdicei CPU. Eu tenho aquele período ali que a gente não usou CPU. E por que isso acontece? Isso acontece porque essa minha política, ela só executa quando uma nova tarefa chega. Como A e B chegaram juntas, ela já decidiu que A vai executar antes da B e pronto, seguiu aquela decisão. Lógico, se alguma outra tarefa chegasse e fosse uma tarefa curta, ela poderia talvez usar aquela CPU ali que está ociosa. Mas nesse caso não. Nesse caso, porque a política só executa quando chega uma nova tarefa. Como não chegou, ele não colocou nenhuma tarefa para executar na CPU, já que ele tinha decidido já, previamente, que A ia executar e depois B ia executar. Essa que é a ideia. Ele é preemptivo, mas ele toma a decisão só quando as tarefas chegam. Então, já que ele toma a decisão só quando as tarefas chegam, a gente pode fazer uma forma mais inteligente para evitar esse desperdício. Vamos fazer o seguinte: vamos dividir A em subtarefas, e essas subtarefas elas vão chegar no sistema apenas quando a entrada e saída anterior for concluída. Então vamos ver como fica esse exemplo. No primeiro caso, A vai executar também, porque A, essa tarefa pequenininha agora, porque eu dividi a minha tarefa de 30 milissegundos em 3 tarefas de 10, então A vai executar, porque A é menor que B, que foi dividida bem pequenininha. Então A vai fazer a entrada e saída aos 10 segundos, aos 10 milissegundos. E aí o que vai acontecer? Nesse caso, não vai ter mais nenhuma tarefa para executar, porque as outras tarefas ainda não chegaram, as outras subtarefas de A ainda não chegaram. Então o que vai acontecer? Ele vai botar B para executar. B vai executar até o tempo 20, que é o tempo que a entrada e saída finalizou. Aí lembra, quando uma entrada e saída finalizar,
vem uma outra subtarefa de A para o sistema. Aí vai chegar essa nova subtarefa. E agora, quando chega uma tarefa, ele vai decidir. Aí ele tem que decidir o quê? Se vai executar essa tarefa ou se vai executar a verde, ou se vai executar a tarefa B. Então, a decisão é ou uma ou outra. Ele vai executar a tarefa azul porque ela é menor que a B. Porque para o escalonador, ele não está interessado em saber que essa subtarefa faz parte de uma tarefa maior. Não, ele está olhando a tarefa azul que é pequena e a tarefa verde que é grande. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar a tarefa azul. Mais uma vez, depois de algum tempo, ela vai fazer entrada e saída, e aí o processo se inicia. Quando terminar a entrada e saída, vai chegar outra subtarefa A, e enquanto ele está fazendo a entrada e saída, a B vai executar sem problemas. Então, a B executou lá assim que ele começou a fazer uma entrada e saída no tempo 30, e quando finalizou, chegou a subtarefa A de novo. E aí, ele vai ter que decidir entre a A e a B, só que a B é maior, ele vai executar a A nesse caso. Então vamos lá, ele vai pegar, vai executar a A e depois executar a B. E pronto, finalizou as duas tarefas e não desperdiçou a CPU. Então a ideia é que eu já sabia quanto tempo que a tarefa A levava para fazer a entrada e saída, e aí eu dividi essa tarefa A em subtarefas para usar a CPU de forma mais eficiente. Bom, então, voltando às nossas suposições, a gente foi fazendo o nosso sistema ficar mais realista, mas ainda a gente tem um problema muito grave nessas suposições. A gente está dizendo que a duração da tarefa é conhecida, mas isso é muito difícil de acontecer nos sistemas de propósito geral, como nos nossos smartphones, nos nossos laptops, nos nossos desktops. Isso é muito difícil de acontecer. Então a gente precisa, de alguma forma, fazer políticas de escalonamento que não assumam que a duração da tarefa é conhecida. Esse não vai ser o tema desta aula aqui, vai ser tema da próxima aula. Então, aqui nesta aula, a gente viu várias políticas de escalonamento. A gente viu políticas bem simples, como a FIFO, mas a FIFO é um tipo de fila que é muito usada nos sistemas operacionais atuais, não necessariamente para fazer escalonamento dos processos, mas, como eu falei, para tratar requisições de servidor web, por exemplo, é uma política bem útil. A gente falou sobre a SJF, que executa as tarefas mais curtas primeiro. Falou sobre a STCF, que é a versão preemptiva da SJF. E sobre a política Round Robin, que ela faz o revezamento da CPU para melhorar o tempo de resposta e também ter uma divisão mais igual da CPU entre as tarefas. Lembrando da leitura obrigatória e, quem tiver interesse, da leitura complementar.